Fala pessoal, vamos para a dica aí número 25. Vamos falar sobre resistores. O resistor é um componente passivo usado aí em muitos circuitos, né? Na parte de eletrônica, na parte de equipamentos, né? A finalidade do resistor inicial, ele é se opor à passagem de corrente elétrica. Porém, existem vários tipos de resistores a depender da finalidade de uso, que são para resistências mesmo, para resistência elétrica, gerar calor, e também a parte da eletrônica, onde a dissipação do calor é reduzida, porém o material que é utilizado para o resistor é o que faz a diferença de um tipo para outro. Nós temos normalmente o resistor aí de carbono, resistor de fio metálico, resistor de fio. Temos de outros materiais que eu não vou citar aqui para não tornar o vídeo também pesado. Temos duas configurações de resistores, que é o axial, onde o terminal fica afastado um do outro, tá? E temos o radial, onde o resistor fica, o terminal fica um próximo ao outro, como está aqui. O que eu quero falar nessa dica é em relação ao resistor que nós utilizamos em amplificadores aí, normalmente o resistor de emissor. Então, normalmente a gente utiliza um resistor de fio, né? Com a potência mais elevada, em torno de 5, 10 watts, não é isso? E esquecemos que o resistor tem uma propriedade tanto resistiva como indutiva, tá? Lembramos que o resistor citado é um resistor de fio, onde você tem um enrolamento, tem uma bobina, que você é enrolado no corpo do resistor, formando o resistor parecido com uma bobina. Então, quando a gente tem uma bobina, a gente tem o quê? Uma ampliação do campo magnético, tá, gente? A relação de um resistor é uma relação ômica, né? Potência é V vezes I, e temos a tensão vezes a resistência, é igual a resistência vezes a corrente. Então, o que a gente pode observar que isso é uma relação ômica, tá? Então, quando você enrola um resistor dessa forma aí, você também tem uma determinada impedância, que é baseada no conceito de corrente alternada. Lembramos que no indutor, passando por uma corrente contínua, você tem uma baixa impedância, um curto-circuito. Já passando corrente alternada, você tem uma alta impedância. Isso aqui, gente, é um conceito do indutor, tá? Normalmente, o resistor SMD, ele é um resistor plano. É o que a gente vai falar agora sobre resistores planos. No caso aqui, para vocês entenderem o que é um resistor plano. Ok? Qual a função do resistor plano? É a mesma do resistor de corpo cilíndrico. Porém, no corpo cilíndrico você tem a predominância de indutância. Já no resistor plano você não tem a predominância da impedância em indutor. Ou seja, ele não é indutivo. É por isso que é sempre bom utilizar em amplificadores high-end, amplificadores que tenham realmente uma definição, usar resistores planos, ou em qualquer circuito que você tenha uma sensibilidade à indutância, ok? Normalmente, utiliza um critério que muitos já viram aí, que utilizam dois ou mais resistores, sempre aos pares, para você criar, a partir de um resistor cilíndrico, criar um resistor plano. Por que isso acontece? É só você ligar um resistor plano, um resistor comum, convencional. Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui o resistor para vocês observarem. Então, aqui você tem, faz de conta que esse resistor aqui, o sentido de enrolamento é esse, ok? E você coloca outro no sentido contrário. Porque com certeza
os resistores industrializados, né? Ele tem um sentido de bobinamento. Como é feito isso em vários resistores, então você tem um sentido de bobinamento. E normalmente você faz o reverso no outro resistor. Com isso você ganha o quê? Você tem um cancelamento aí, um bom cancelamento do efeito indutivo no resistor. Você soma a potência do resistor, porque vai trafegar uma potência, né, de acordo com a corrente elétrica. Você vai, pela lei de ohms aqui, você vai ter, digamos assim, digamos que fosse resistor de 1 R aqui, cada um você teria de 0,5 R por 10 watts aqui, que corresponde a essa associação aí de resistores. Então, gente, você precisa compreender, principalmente na parte de projeto, que todo tipo de ganho que você tiver no seu circuito é favorável, tá? Que corresponde ao que? A economia de energia elétrica. Essa aqui é a fórmula da constante indutiva, tá? Tem XL, tá? É igual a 2π, 2 vezes π, vezes a frequência, vezes o indutor, tá? Então, que a reatância indutiva é igual a 2 vezes π vezes F vezes L, ok? Essa é a formulazinha para se achar o valor da indutância ou achar a partir da resistência, ou achar a resistência do indutor, tá? Da reatância indutiva. Então, o que acontece? Se você tiver uma variação de frequência e tiver um número grande de voltas de bobina, você tem um indutor que se opõe à passagem de corrente alternada. É por isso que é utilizado o filtro de Bush-Roe. Tá? O filtro de Bush-Roe é o seguinte, ele é calculado para cancelar em determinada frequência, ele dá uma queda de corrente, tá? Então essa queda de corrente que você tem é em função do indutor, que é uma referência também para a frequência que é utilizada. Então, como o amplificador de potência ele passa ali pelo emissor corrente alternada, né? Ele manipula a corrente alternada, então você vai ter, passando pelo indutor, corrente alternada com vários tipos de frequência. Então, o que acontece se você tiver esse tipo de resistor, digamos assim, um resistor de 1 R? Você vai achar a impedância do resistor e vai achar a indutância dele. Correto? Então, se você somar isso aqui ao seu filtro de Bush-Roe, você vai ter um indutor diferente do que você havia calculado. Então, você vai interferir na resposta do amplificador. Então, é por isso que sempre é bom você ter um conhecimento sobre materiais, tá? Confecção de equipamento, de componentes, para você ter ideia do que você vai usar no amplificador, tá, gente? Então, essa aqui é a dica número 25, justamente para falar sobre esse tipo de circunstâncias, que é no caso dos resistores planos, que eu sempre opto em utilizar, mas é difícil você encontrar aqui no Brasil. Normalmente você vai encontrar o que? Refúgio, ponta de estoque. Porém, se você fizer esse tipo de associação, que é uma forma de você resolver o seu problema. Então, como você utiliza resistores também de baixa resistividade, você não se preocupa muito com a indutância desse tipo de resistor. Aí você leva em consideração o tipo de equipamento que você está desenvolvendo, né? Está produzindo, projetando, e com certeza você vai ver que é um resistor que geralmente não vai afetar o circuito. Porém, para a gente que trabalha com amplificadores high-end, sempre é bom a gente ter esse tipo de resistor em mãos. É uma forma de você ter um ganho a mais, certo? Então, ao invés de você ficar debruçado no basicão, a gente vai para um trabalho mais profissional, tá certo, pessoal? Então é isso aí, fiquem com Deus e aguardo vocês aí nas aulas que vão ser colocadas aí no site. E qualquer dúvida, entre em contato comigo aqui pela descrição, pelos comentários. E na descrição aí do vídeo vai ter informações também, onde você pode pegar informações sobre esse tipo de resistor, tá?
Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço e muito obrigado.